Verso 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós pregamos aqui de forma expositiva, ou seja, pregamos de acordo com, seguimos uma sequência do livro. Como aqui, por exemplo, nós temos a carta de Paulo aos Romanos. Porque nós cremos que é de fato isso que vai trazer solidez à sua fé, que vai te fortalecer nos dias difíceis, que é conhecer a Deus por meio das Sagradas Escrituras. Então, por que pregar assim? Primeiro que você pega, por exemplo, aqui como a carta de Paulo aos Romanos, ela tem começo, meio e fim. E assim Deus se revelou a nós por meio da escrita. Então é muito difícil você pegar um livro ou uma carta e no meio do caminho você tentar interpretar aquela carta ou chegar a uma conclusão daquela carta. É exatamente isso que muitos líderes religiosos têm feito hoje em nosso país. Um pastor ele vai para um texto e aí ele então traz à comunidade a seguinte interpretação: eu acho que é isso que Deus está dizendo, eu acho que é isso que Deus quer falar. Ou, melhor, ele diz, eu acho que o texto quer dizer isso. Pense bem, se você envia uma carta a alguém, se você envia uma carta a uma pessoa, você espera que aquela pessoa busque interpretar aquela carta ou entender aquela carta, se esforçando ao máximo para tentar trazer aquilo que você quis dizer. Não o que der na cabeça dela. Sei que hoje para nós, carta está meio distante. Pense, por exemplo, num zap. Você manda lá um texto para a pessoa. Nós temos uma grande dificuldade com a interpretação, com o português. Isso é notório. E aí você envia um zap para alguém. Imagine se você envia um zap para alguém e a pessoa, então, ela interpreta do jeito que lhe dá na cabeça. Aí eu acho que o pastor quis dizer isso, ou eu acho que fulano quis dizer isso. Não, ela deve se esforçar para tentar trazer realmente o que o outro quis dizer. E é exatamente isso também que nós precisamos fazer com as Sagradas Escrituras. Esses homens estavam inspirados por Deus. Então nós precisamos nos esforçar, não para trazer o que eu acho a vocês, o que eu penso, mas nos esforçarmos, entendermos o contexto histórico, o contexto imediato de um texto como esse, para então trazermos uma interpretação sólida à igreja. E quando nós falamos de interpretação, não tem como eu falar A, o pastor da esquina falar B, e nós dois estarmos certos. Isso é impossível. O que pode ser diferente é a aplicação. A interpretação do texto é a mesma. Você vai trazer o contexto histórico, o contexto imediato, e irá fazer então as aplicações. Então, neste ponto de interpretação, todos deveriam falar a mesma língua. Todos deveriam se esforçar para trazer à luz da igreja aquilo que Paulo estava conduzindo, inspirado pelo Espírito de Deus, que falou à igreja de Deus. Aí as aplicações nós podemos fazer de diversas maneiras. Porque senão a Escritura ela deixa de ser a verdade. Eu sei que nós vivemos em dias onde as pessoas dizem que cada um tem a sua verdade. O pastor da esquina fala A, eu falo B, e nós dois estamos certos. Isso é impossível. Isso é impossível. Nós podemos ter uma diferença nas aplicações, mas a interpretação deve ser a mesma. E não há outro meio pelo qual você possa conhecer a Deus se não for por uma exposição fiel das Sagradas Escrituras. Hoje as pessoas não estão em busca em conhecer a Deus ou em busca da verdade. As pessoas querem um alívio imediato para os seus problemas. Muitos estão enfrentando, talvez, um problema conjugal, outro financeiro. E aí eles vão em busca deste socorro e deste refrigério. Não importa se seja a verdade ou não. Eu não tenho problema algum de você frequentar uma igreja próxima à sua casa. Mas você não deveria avaliar ou frequentar uma comunidade simplesmente porque ela é perto da sua casa. Você deve frequentar uma comunidade porque ela está perto da Bíblia.
Pastor, mas todos os pastores abrem a Bíblia e falam que estão pregando a Bíblia. Realmente, nesse exato momento, muitos líderes religiosos estão abrindo um texto fora do contexto para ter um pretexto para se pregar. Muitos eles já têm até o discurso deles já está todo montado. O que eles precisam é apenas de um versículo que pelo menos nos leve a pensar que está sendo exposto o texto sagrado. Então nós não podemos, eu não tenho autonomia para isso. Isso é um grande risco. Então você deve frequentar uma comunidade porque ela é perto das Escrituras, se esforça para ser fiel ao texto sagrado. Você não deve frequentar uma comunidade simplesmente porque o ambiente é gostoso, porque as pessoas são legais. Nós nos esforçamos para receber bem as pessoas, nos esforçamos para tratar da melhor maneira, mas isso não pode ser o seu padrão de avaliação. Você deve ficar e congregar em um determinado local justamente porque há uma exposição fiel das Sagradas Escrituras. E é isso que vai te levar ao crescimento. Nos dias das dificuldades, no dia das adversidades. O que você precisa é conhecer a Deus. Você só vai conhecê-lo por meio da exposição da palavra dele, estar debruçado na palavra dele. E isso, é claro, é um crescimento que ele não é fácil. É o que exige de nós. Mas hoje muitos querem apenas um fast food. Eles querem chegar e ter uma palavra bem mastigadinha, bem diluída, onde não exige nenhum esforço para analisar o texto, para buscar ao Senhor. Não, nós precisamos disso. E realmente o verdadeiro refrigério, o verdadeiro renovo, você só vai encontrar por meio da verdade. Então a nossa motivação como igreja não é te entreter. Se você quiser ser entretido, você deve ir ao circo, ao shopping, ao stand-up, menos a igreja. É que hoje a igreja no nosso país já perdeu completamente a função dela. Antigamente a função da igreja era justamente instruir as pessoas na verdade. Hoje a igreja acabou se tornando uma grande fábrica de bênçãos, onde as pessoas vão em busca daquele cardápio que elas gostam. Por isso nós temos tantas denominações com um cardápio diferente a cada dia. Hoje é a reunião dos empresários, amanhã a reunião para a vitória, amanhã a reunião para o sucesso, e pouco há de exposição das Sagradas Escrituras, o que realmente vai fazer você andar em novidade de vida e crescer de forma sólida. Então aqui nós nos esforçamos para pregar de maneira expositiva, e a semana passada eu preguei aqui do verso 12 ao verso 13, e hoje nós daremos sequência aí até o verso 17. Você precisa se lembrar que todo o contexto aqui do capítulo 8, Paulo está tentando trazer a nós, igreja, ao povo de Deus, uma solidez acerca da nossa salvação. Tanto que ele inicia no verso 1 do capítulo 8 dizendo, portanto agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Aqui nós já vemos que há um grupo de pessoas que podem ficar tranquilos com relação à eternidade, com relação ao amanhã. Paulo não está dizendo que todos estão seguros, pelo contrário. Logo no início de sua epístola, Paulo diz que toda a raça humana está debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus, é o que Paulo diz até o capítulo 3, a metade do capítulo 3, mostrando o quanto que o homem é depravado, maligno, corrompido da planta dos pés ao alto da cabeça. Mas agora no capítulo 8, Paulo está dizendo que há pessoas que podem sim ficar tranquilos. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas acham que todos os que morrem já estarão com Deus na eternidade. Todo mundo que morre, o cara pode ser um diabo, mas morreu, vira um anjo. O cara pode estar possuindo um fuzil na mão, mas morreu, põe asa de anjo no menino. Agora está reinando com Deus. Será? Não é isso que Paulo está dizendo. Todos nós fomos criados por Deus, sim, todos nós. Mas as pessoas acham que todos são filhos de Deus. A Escritura não diz isso. Jesus não disse isso. João, logo no início do seu evangelho, ele diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Toda a raça humana? Não. Toda a raça humana foi criada por Deus. Filhos de Deus são aqueles que realmente se arrependeram dos seus pecados, que se dobraram diante do Senhor, que creem em Cristo, que creem naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e vivem para a glória de Deus. Esses são, de fato, os filhos de Deus e podem sim ter uma segurança e uma certeza acerca da vida eterna por meio dos méritos de Cristo Jesus. Então todo o capítulo 8 agora, a partir do verso 2 em diante,
Paulo apenas vai trazer solidez ao verso 1. Vocês podem ficar tranquilos. Vocês, que o Espírito de Deus habita dentro de vocês, podem ficar tranquilos que não há mais condenação para cada um de nós. E aí então ele começa a expor essa verdade e trazer mais carne a esse assunto aqui, dos versos em diante. E o interessante é que todo o capítulo 8 é baseado nesta ideia. Solidez a nossa fé e precisamos ficar tranquilos quanto à vida eterna. Semana passada eu tratei das duas objeções, duas interpretações errôneas acerca da doutrina da santificação. A primeira dela foi o perfeccionismo, que é difundido também em nossos dias, da ideia de que você vai chegar um dia, tanto que você busca Deus hoje, chegará um momento de sua vida que você não vai mais pecar. Que o pecado será extirpado de sua vida de uma vez por toda, mesmo quando nós estivermos aqui ainda neste corpo mortal. Nós não temos respaldo bíblico para crer em tal doutrina, em tal ensinamento. Paulo não está ensinando perfeccionismo aqui. Tanto que quando você olha para as cartas, por exemplo, João, vai dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado no singular, ou seja, a raiz do pecado que nós herdamos lá de Adão, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Ou seja, há uma luta que nós temos que travar até no dia de nossa morte ou quando o Senhor vier e nos levar para Ele. Mas nós teremos que lutar contra o pecado. E essa ideia de perfeccionismo não temos nas Escrituras. Nós vemos grandes servos de Deus, como por exemplo Davi, o homem segundo o coração de Deus, que mentiu, adulterou e matou. Um homem sanguinário, frio e calculista. Mas era um servo de Deus. Estudiosos estimam que Davi ficou ali quase um ano naquela situação, até que ele foi confrontado pelo profeta, se arrepende dos seus pecados e busca ao Senhor. Então o servo de Deus, sim, muitas vezes ele empina a carroça. Muitas vezes ele dá uma deslizada. Mas ele não vai permanecer naquele erro. Ele não vai continuar naquele erro, porque ele existe para fazer a vontade do seu Senhor. Então o perfeccionismo nós não achamos respaldo bíblico. A não ser quando nós, no final, na conclusão, ou quando nós morrermos, ou se Cristo voltar, e nós estivermos vivos ainda, onde nós recebemos um corpo glorificado, como Paulo vai descrever posteriormente aqui. Então, somente nesse caso. E aí, tratei da outra interpretação, que é a contraposição, ou seja, uma contraposição ao perfeccionismo. Pessoas dizem o seguinte: não, agora nós vivemos na época da graça, nós podemos descansar. Nós não temos que lutar contra o pecado, a única coisa que nós temos que fazer é descansar em Cristo e deixa a vida me levar. O resto é Jesus que vai fazer, é Ele que vai nos dar a vitória e por aí vai. O autor de Hebreus que diz o seguinte, que na luta contra o pecado nós não temos resistido até o sangue. Paulo, aqui no verso 13, ele diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Ou seja, ele traz uma verdade que nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos escravos da carne, mas ele exige agora de nós uma posição. Vocês devem lutar contra o pecado. Vocês estão neste processo de santificação. Vocês devem avançar dia após dia. Ou seja, é uma luta que eu e você temos que travar constantemente. Então, logo no verso 12, ele diz exatamente isso. Somos devedores não à carne. Então aqui você para e pensa. Então nós somos devedores a alguém. Paulo está dizendo que nós somos devedores, mas não à carne. Ou seja, não de vivermos como um ímpio, uma pessoa não regenerada. Mas nós somos devedores a alguém. Todo o capítulo 6 foi justamente para dizer que eu e você, nós não somos escravos do pecado, nós morremos para o pecado e devemos andar em novidade de vida. Agora, mais uma vez, ele está reafirmando esta doutrina, o seu ensinamento, que nós devemos sim viver de maneira que Deus seja glorificado. E ele diz, vocês não são escravos, devedores à carne. Nós somos devedores à misericórdia. Somos devedores à graça de Deus que nos alcançou. Mas a carne, não. Nós podemos e devemos andar em novidade de vida, de modo que Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a luz da verdade a nosso respeito é exatamente uma. Vocês não são escravos da carne, vocês não são devedores à carne. Por isso vocês não devem viver segundo a carne.
Vocês não devem viver como pessoas escravizadas pelos vícios, pelo seu temperamento, ou qualquer outro pecado. Vocês não devem viver assim. E ele diz o porquê? Porque é ridículo. Se o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós, ele vai nos capacitar a andarmos em novidade de vida. Isso nos leva a estarmos prostrados diante do Senhor, pedindo a Ele diariamente que Ele nos fortaleça, que Ele nos capacite a andar em novidade de vida. Martin Lloyd Jones e grandes servos de Deus sempre afirmam: nós não podemos nos aproximar das Sagradas Escrituras e acharmos que é apenas algo intelectual. É apenas eu entender de forma intelectual aquele texto e está tudo ótimo. Não, nós precisamos desta intervenção divina. Nós precisamos do agir do Espírito Santo de Deus sobre nós, nos capacitando a andarmos em novidade de vida, de maneira que Deus seja glorificado por meio de nossa existência. Mas isso é uma dependência que nós temos que ter diariamente, de estarmos prostrados diante do Senhor. Então é ridículo, é ilógico, é incoerente, justamente porque nós não somos escravos do pecado, ou não somos escravos ou devedores à carne. Por qual motivo? Primeira razão é que o cristão por definição, ele é alguém que ele foi retirado da esfera da carne e foi introduzido na esfera do Espírito. Ou seja, ele não pode viver como um escravo do pecado. Porque ele é conduzido pelo Espírito de Deus, como Paulo vai nos ensinar aqui também, em versículos adiante. Pense assim, um homem, por exemplo, que se orgulha do seu país, ele tenta manter a tradição, ele tenta manter os valores que ele enxergou naquela nação. Independente de onde ele esteja, ele pode não estar em seu país, ele pode estar num país distante, mas ele quer resgatar aqueles valores, ele quer viver como se ele estivesse na sua própria nação, porque ele acredita e se orgulha daqueles valores que estavam ali. Então ele tenta manter aquele padrão onde ele estiver. Ele não vive como se ele fosse de outra nação. Não, ele se esforça para manter aquela tradição, todos aqueles valores, durante toda a sua vida. A mesma coisa somos nós. É isso que Paulo está se esforçando para nos mostrar. Vocês não são escravos do pecado. Então vocês devem se portar assim, como pessoas livres, como pessoas que não são escravas do pecado, que não estão amarrados ao pecado, mas são pessoas livres, que foram transformadas por Deus. A segunda razão é que Paulo diz que a carne não tem mais nenhum direito sobre nós. Como ele vai dizer em Romanos 5:21, vai dizer em Romanos 6, versículo 14, em Romanos 7, versículo 5. Quando você lê as cartas de João, quando você lê os escritos de Pedro, de Paulo, você percebe que nós fomos chamados, nós cristãos, fomos chamados para andarmos em novidade de vida. Que nós fomos chamados para nos submeter à palavra de Deus e vivermos de maneira que Deus seja glorificado por meio de nossa existência. Então essas declarações e outras similares, elas nos dão a certeza de que a nova situação nos introduz numa jurisdição inteiramente nova, ou seja, o cristão está num outro patamar. Ele está numa outra esfera, ele está num outro nível. Você precisa se lembrar que todo o que é nascido neste mundo, ele nasce sobre o poder do pecado, da carne e da lei. Você se lembra da expressão de Davi? Em pecado me concebeu minha mãe. Davi estava dizendo que ele era fruto de um adultério? Claro que não. O que Davi estava dizendo é a exata expressão do ser humano. Nós somos podres, depravados, corrompidos, como diz Isaías. Não há nada são em nós. Somos completamente depravados. O grande problema é que nós queremos estabelecer um padrão de bondade, de justiça. Mas nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Como eu e você vamos estabelecer um padrão de justiça ou de perfeição? Quem estabeleceu isso foi o próprio Deus. Eu sei que às vezes nós podemos olhar para uma prostituta, para um traficante, e nos considerarmos melhores do que eles. Talvez você possa dizer, eu sou trabalhador, levanto cedo, durmo tarde, sou honesto, pago as minhas contas, honro os meus compromissos, eu sou uma boa pessoa. É mesmo? E você deve fazer tudo isso, com certeza. Não é mais do que a obrigação, nossa obrigação, sermos honestos, trabalhadores e vivermos de maneira honesta. Mas
o padrão que Deus estabelece de justiça, o que Deus exige para que nós um dia possamos estar com Ele, para herdarmos a vida eterna, é perfeição total. E quem de nós aqui pode bater no peito e dizer, não, eu sou perfeito, eu nunca errei, nunca menti. Nenhum de nós temos poder para dizermos isso. Eu nunca errei, eu nunca menti, nunca tive um pensamento impuro. Tiago vai dizer que se nós transgredirmos um mandamento, nós somos culpados. Então, o padrão que Deus exige para a salvação, por si só, pelos seus próprios feitos e méritos, é perfeição total. Então, um homem por si só não pode se salvar. Ele precisa de um Messias, ele precisa de um Salvador, ele precisa de Cristo, que é o que Paulo vem apresentando em toda a sua epístola. A justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Porque foi Ele que pagou o preço na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Foi Ele que morreu no meu e no seu lugar. Então é isso que Paulo está nos ensinando aqui. E todos nós somos pecadores, do mais novo ao mais velho. Algumas pessoas chegam a dizer, a criança é um anjo. Eu sempre brinco, só se for que caiu do céu. Porque se você tem filho, você sabe que eles não são esse anjo. As crianças estão ali brincando. Ou melhor, seu filho está lá na sua casa. Há brinquedos que estão ali, jogados pelo canto. Chega um primo, chega um amiguinho. Como é que funciona? Desperta um amor eterno por aquele brinquedo. Parece que ele ganhou aquele brinquedo naquele exato momento. Por quê? Porque ele é egoísta. Porque ele não quer dividir. Por conta disso, por conta do pecado. Por exemplo, você não precisa ensinar o seu filho a fazer birra. Ele já faz, nasceu de fábrica assim. Ou seja, todos nós somos pecadores. A criança não mente. Não, a criança não sabe mentir. Eles se perdem. Eles ainda não têm esse domínio. Eles se perdem quando eles vão tentar mentir. Todos nós. Se nós tivéssemos o poder de colocar aqui no projetor os seus pensamentos das últimas 24 horas, eu garanto que a pessoa que mais te ama não teria coragem de ficar ao seu lado. Nenhum de nós. Tamanha podridão, tanto que nós somos podres, depravados e precisamos do Messias. Nós nunca fomos livres, nós nascemos escravos do pecado. Então Cristo precisou vir ao nosso encontro porque nós não poderíamos subir até Deus. Cristo precisou pagar o preço lá na cruz do Calvário. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Como diz aqui o apóstolo Paulo, nós pertencemos a Ele. Nós somos servos de Deus. E nós devemos viver para a glória dele. Então este é o método que Paulo segue para explicar a santificação. Vocês devem andar em novidade de vida porque vocês são livres do pecado, vocês não são escravos da carne. Eu sei que quando nós falamos de escravidão, principalmente em nosso país, nós não temos uma boa compreensão, porque nós não vivemos isso. Nós não passamos por isso. Tanto que muitos, quando foram libertos, muitos escravos continuavam vivendo como escravos. Eles continuavam, eles não havia caído a ficha ainda, que eles eram pessoas livres. Um escravo ele não era dono nem do seu próprio filho. O filho pertencia ao seu senhor. E então, mesmo com uma lei, dizendo que eles estavam livres, muitos ainda continuavam vivendo como escravos. Eu citei aqui de manhã o exemplo da minha esposa. Lá a família de Minas, sul de Minas, né? Então o sistema é bruto, rústico e sistemático. Rédea curta, né? Como diz o ditado. Lá são 3 filhas. Pai rigoroso, mãe mais tranquila. Mãe sempre é mais gente boa, né? Mais de boinha. Eu trabalhava à noite, o pai dela também trabalhava à noite, saí de férias. Falei, agora vai dar para conversar pelo menos aqui, né? Aí cheguei, no primeiro dia de férias, sentou ela de um lado, eu do outro. Não podia ficar perto, não. E o pai dela do outro lado do sofá. Aí daqui a pouco o homem começou, né? Isso era 10 horas da noite, né? Aí ela olhou para mim e falou, está na hora de você ir embora. Eu falei, mas 10 horas? Começava a trabalhar 10 horas, virava até 6, 7 horas da manhã. Você está de brincadeira. Mas por que está na hora de ir embora? Não, o pai começou, já deu ali um sinal que está na hora de você ir embora. Eu falei, já que é assim, né? Falei, vamos embora então, né? Não tem outra saída. E aí lá eles tinham um costume. As meninas tinham que entrar 10 horas da noite. 10 horas eles tinham que estar em casa. E aí nós casamos. E foi engraçado que logo nos primeiros dias de casamento, precisamos sair para estar com alguns irmãos, algumas pessoas, não recordo direito. E aí deu 9h30, deu um desespero nela. Eu preciso ir embora, vamos embora, já é 9h30. Mas por que você quer ir embora?
9h30, tem que chegar em casa 10 horas. Eu falei, filho, você já teve a cardiofobia. Agora você já está comigo, nós vamos embora depois. Fica tranquila, já passou. Mas era necessário. Eu sei que é um exemplo tão tosco. Mas muitas pessoas vivem ainda escravizados. Eles não se posicionaram como pessoas livres. Eles não conseguiram visualizar que o Espírito Santo habita dentro de nós e nós devemos e podemos andar, sim, em novidade de vida. A terceira razão é que o problema do pecado agora em nossa vida é algo apenas residual. Não é algo predominante que nos domina, como Paulo está dizendo aqui. É algo apenas residual. Então nós podemos sim lutar contra o pecado e vivermos para a glória de Deus. Há um tempo nós estávamos completamente debaixo do pecado, seja no corpo, na mente, no espírito. Já não é essa a nossa realidade. Já não é essa a realidade a nosso respeito hoje. Como Paulo está nos ensinando aqui. Se Cristo habita em vocês, vocês são livres. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Essa é a nossa real situação. Somos livres do pecado. A quarta razão que Paulo nos dá aqui é exatamente que viver para a carne, ou seja, como um ímpio, completamente ali fazendo os desejos da carne, significa que você está voltando para a esfera da morte. Ou seja, não é aquela pessoa que realmente o Espírito de Deus habita dentro dela. Que ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então, viver assim, na carne, para a carne, significa que você está voltando para a esfera da morte. A quinta razão é que você viver segundo a carne é ofender o Espírito de Deus que habita em nós. Ou seja, então nós não podemos andar e viver nesta prática do pecado. Há uma grande diferença em você pecar e viver na prática do pecado. Viver na prática do pecado, por exemplo, você sabe que o adultério é errado. Se você continua no adultério, você está vivendo na prática do pecado. E aí João vai dizer, aquele que vive na prática do pecado, ele não é filho de Deus. Porque ele diz que o filho de Deus não vive na prática do pecado, porque a divina semente habita dentro dele. Então um cristão, assim como eu dei o exemplo de Davi, ele corre o risco, ele desliza. Empina a carroça de vez em quando. Mas ele não fica, ele não permanece no pecado. Ele não vive escravizado em seus pecados, porque a divina semente habita dentro dele. Então o que nós temos que procurar é compreender isso, raciocinar sobre isso, pensarmos de maneira lógica, trabalharmos sobre o ensino aqui do apóstolo Paulo. Precisamos ser coerentes com a nossa posição atual, se Cristo de fato habita dentro de nós. Então a argumentação do apóstolo Paulo, ela é dirigida à nossa mente, para que você pare, analise a nossa razão. E aí então, após ele nos ensinar isso, vocês devem viver em novidade de vida, aí ele exige uma posição. Após ele reafirmar um ensino, uma doutrina, então ele exige de nós uma atitude, como ele diz aqui no verso 13. Se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Meu irmão, quando nós realmente somos impactados pela mensagem do Evangelho, pela pregação genuína do Evangelho, nós enxergamos a nossa real situação. Muitos não conseguem enxergar a podridão, quanto que são depravados, malignos, porque eles já estabeleceram um padrão ali de bondade, de justiça. Se você tem filho, é muito fácil você identificar o quanto que você é podre, o quanto que eu sou podre. Eu, pelo menos, consigo identificar. Por exemplo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor tudo suporta. O amor tudo sofre, ele tudo suporta. Uma das coisas que mais nos faz enxergar a nossa podridão são os nossos filhos. Se você parar para analisar, você enxerga o quanto você é limitado. Por exemplo, o filho ele fala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que ele quer testar mesmo, né? E é todo dia, parece que dá um delete. Deletou todas as informações, no outro dia começa a mesma coisa. Você pensa bem, muitas vezes você perde a cabeça, né? Você fica, tá de brincadeira, não é possível. E aí? A Bíblia diz, o amor tudo suporta. Então eu não amo meu filho da maneira que eu deveria amar. Ou seja, eu preciso de Deus. Eu preciso desta intervenção divina, diária sobre a minha vida. Por exemplo, a sua esposa.
ou o seu esposo, minha irmã, no dia da festa, por exemplo. Foi o dia mais feliz, talvez, da sua vida, né? Olhava aquela pessoa, rapaz, isso aqui é a pessoa mais bonita que eu conheci. Isso aqui é o que eu mais desejo, é passar a vida inteira ao lado dela. Aí os dias passam, os anos passam, já não é a mesma coisa. Aí aquela pessoa que no dia da festa você estava empolgado, feliz, não via erro, não via falha alguma. Você não consegue perdoar. Não é o inimigo que está do outro lado do mundo, ou do outro lado da cidade, mas é o inimigo que muitas vezes está do outro lado da cama. Nós não conseguimos perdoar aquela pessoa que nós juramos um dia que ficaríamos por toda a vida, até que a morte nos separasse. Tamanha a nossa podridão. Nós somos falhos. Quanto que nós precisamos de Deus. E quando nós realmente enxergamos... Por isso que é importante você estar num local que se prega o Evangelho, que se prega a Escritura de maneira fiel. Como já disseram, 90% de lei, 10% de graça. A lei de Deus, ela vem exatamente para mostrar a nossa podridão, a nossa miséria e o quanto que nós precisamos de Deus. Os mandamentos de Deus são bons. O problema somos nós, que somos pecadores, depravados e corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça. Então a lei de Deus, ela vem como um raio-x para mostrar a mim e a você o quanto que nós precisamos de Deus e que por nós mesmos nós não podemos nos salvar. Então quando a pregação ela é exposta de maneira fiel, você não precisa ouvir que você é a pessoa mais preciosa deste mundo. As pessoas acham disso, eu preciso aumentar minha autoestima, eu preciso me amar mais. Não, você já se ama demais. Nós já nos amamos demais. Você não precisa ouvir que você é muito especial, como nós ouvimos muitos líderes religiosos dizendo, olha, Cristo morreu na cruz porque você é tão especial para Deus. Isso é uma parte da verdade. Paulo não começa a expor o Evangelho assim. Paulo começa a pregar o Evangelho em Romanos 1,18, dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, para depois ele mostrar então o caminho da graça. Só que os líderes religiosos, hoje em sua maioria, eles têm pregado o reino do céu sem antes arrependimento. Não haverá reino do céu se não houver arrependimento. Então a mensagem do Evangelho começa o seguinte, olha, Cristo morreu na cruz, não é porque você é a pessoa mais bonita ou mais especial deste mundo. É porque o seu pecado foi tão grande, o meu pecado foi tão grande, que Cristo, que Deus precisou enviar o seu Filho para pagar a conta. Tamanha foi a nossa transgressão para um Deus que é santo, santo e santo, como diz a Escritura. Por isso Deus precisou enviar o seu Filho, porque nós não poderíamos pagar a conta, e a ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado. Então a mensagem começa aqui, Cristo morreu lá, naquela cruz, foi esmagado, justamente porque nós transgredimos de uma maneira tão grande para com o nosso Deus, que ele precisou pagar a conta. E aí depois nós dizemos, como Paulo diz aqui em Romanos, Deus prova o seu amor por nós quando Cristo morreu na cruz, quando ainda éramos inimigos de Deus. Porque você imagina uma pessoa, você ouvir isso todos os dias. Olha, Deus te ama. Você é a pessoa mais importante deste mundo. Você acha que se uma pessoa está no adultério, não perdoa a esposa, não pede perdão, está vivendo em pecado, ela ouve um negócio desse? Rapaz, pior que é mesmo, rapaz. Deus me ama mesmo. Posso ficar sossegado. Estava até meio incomodado com esse adultério aqui, mas... Poxa, o pastor falou lá que Jesus me ama, cara. Ah, ufa! Agora dá para seguir mais um pouquinho ainda. Não, nós precisamos ser confrontados pela verdade. Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Diariamente nós estamos em um processo de transformação. Nós precisamos ser lapidados pelas Escrituras. Nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus. Então, quando você tem esse choque de realidade, onde esta pregação do Evangelho é anunciada de maneira fiel, você enxerga a sua podridão e a sua miséria. Ou seja, eu não posso me salvar. Eu preciso de um Messias, eu preciso de um Salvador. E aí você irá se dobrar diante do Senhor. Então nós precisamos, como eu disse aqui, o pecado é de uma forma residual, é lutar contra esse resto que há aí dentro de nós. Lutarmos contra o pecado, como diz o autor lá em Hebreus, na luta contra o pecado não tem resistido até o sangue. E por que nós não somos devedores? Paulo diz aqui no verso 12, né? No verso 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis.
Se eu viver segundo a carne, ou seja, aquele homem não regenerado, eu estou caminhando para uma morte. Inicia-se com uma morte espiritual, morte física e uma condenação eterna. Você se lembra quando Deus, lá no Jardim do Éden, disse para o casal: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Eles não morreram de forma literal naquele exato momento, mas houve uma morte espiritual. A morte passou a reinar, tem uma morte física, e nós temos aí uma condenação eterna. Pastor, eu não acredito em céu e inferno. Pouco importa se você acredita ou não. Um dia todos nós aqui estaremos diante de Deus. Um dia todos nós seremos julgados segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. As pessoas acham bonito e intelectual, né? Principalmente jovens hoje, né? Eles querem dizer que não creem em Deus, que Deus não existe. Somos ateus. Aí eu fico pensando, meu irmão, um cego de nascença, ele nunca viu o sol. Ele pode dizer, sim, que o sol não existe. Afinal de contas, ele não vê o brilho do sol. Mas um cego de nascença dizer isso, o sol não existe, simplesmente porque ele não vê o sol. Porque ele não viu, não pôde contemplar o sol. Beleza. Não muda em nada. Então a pessoa dizer, Deus não existe, não crê em Deus, não vai mudar. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso não é algo novo. Os salmistas já diziam isso. Diz o tolo, diz o insensato em seu coração, não há Deus. E aí o salmista continua a explicar por que eles diziam isso. Que não existia Deus. Porque se não existe Deus, então não há certo nem errado. Se não existe Deus, eu posso pecar livremente, sem ter algum peso de culpa em minha consciência ou em meu interior. Então por isso muitos querem dizer, Deus não existe, porque eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Posso praticar as coisas que eu bem quiser, e ninguém poderá dizer que eu estou errado ou não. Posso pecar livremente, sem culpa, sem peso algum. Então assim, um dia nós estaremos diante dele e seremos julgados, segundo o bem ou mal que cada um de nós fizemos. Queira você acredite ou não. E aí você precisa se lembrar a diferença entre tentação e pecado. São duas coisas diferentes. Tentação não é pecado. Porque se tentação fosse pecado, Jesus teria pecado no deserto. Você se lembra? Ele foi guiado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Então há uma grande diferença entre pecado e tentação. Augusto Nicodemos, por exemplo, vai dar um exemplo de um irmão que começa a sua oração dizendo, Senhor, me perdoa porque eu tenho pecado em pensamento, atitudes, e no coração, e por aí vai. E daí ele fala, não, para aí, não dá. Você está pecando todo momento, no pensamento, atitude, coração. Não, nasceu de novo então, irmão. É possível. Você dá uma escorregada, nós vemos esse exemplo nas Escrituras. Mas toda hora, todo momento, não. O que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem tentação com pecado. Nós somos tentados a todo instante. Por exemplo, no trânsito. Não sei você, eu sou. Trânsito é fera. Você pega um motoqueiro, por exemplo, você olha para a esquerda e o armado saiu da direita. E aí, você é tentado? É. Somos tentados. E se você dá uma resposta errada, você peca. Com certeza. Às vezes dá aquele mexida aqui dentro de nós. Né? Por exemplo, o cara é mão leve. Tem os dedos rápidos ali e ágeis. Ele chega num lugar, olha um relógio dando sopa. Ele vai ser tentado. Puxa, rapaz, acho que aquilo ali é um Rolex, não é possível. Já dá até aquele estremelique nele. Dá uma passadinha perto do relógio, dá uma observada, vê se não tem câmera. Só dele bater o olho, chegar ali, já deu um tremelique, isso é tentação. Foi tentado. Agora ele já começa a aproximar do relógio, põe o relógio no braço, vê se não tem câmera. Daí ele já está caminhando rumo ao pecado. Aí ele vai cometer ali, com certeza. Então nós somos tentados a todo instante. A falarmos de qualquer maneira, com a esposa, com os filhos, com os irmãos. Somos tentados em todas as áreas. É que as pessoas acham que tentação trata-se apenas de algo sexual. Não é. Nós somos tentados em todas as áreas de nossas vidas. E cada um de nós aqui somos tentados em nossas fraquezas. Cada um aqui tem uma fraqueza. Eu não sei pescar. Mas eu sei que existe para cada tipo de peixe há uma isca. Cada peixe exige-se uma isca ali. A mesma coisa acontece conosco. Então nós precisamos saber identificar. Pensamentos e desejos, eles inundam o nosso coração constantemente. Por isso terá essa luta. Temos que nos posicionar. E Paulo diz, por quê, né? Primeiro ele diz que nós não somos devedores à carne, e aí ele começa a explicar. Por que vocês não são devedores à carne? Primeiro,
Justamente isso. Pelo Espírito vocês podem mortificar. O segundo motivo que Paulo diz que nós não somos devedores à carne está aqui no verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você não é devedor à carne porque você é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Então você deve sim andar em novidade de vida. Então a nossa filiação ela é muito importante. João, por exemplo, vai dizer em suas cartas que o Filho de Deus ele não vive nessa prática do pecado, como eu já mencionei aqui. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O que é isso, pastor? Ser guiado pelo Espírito de Deus, né? Já ouvi de tudo, muitos. Eu garanto também que você já ouviu de muitas coisas e absurdos acerca disso, de ser guiado pelo Espírito de Deus. Já ouvi um relato uma vez, a mulher está lá fazendo um arroz, queimando o arroz, né? Prova o arroz. E aí, Deus, tá bom? Tá? Absurdos assim, absurdos. Coisas que você fica, rapaz, tá de brincadeira, não é possível. Tá? Só pode estar brincando, não é verdade isso que ela está fazendo. O que é ser guiado? Será que puxa, com quem que eu devo me casar? Com qual trabalho eu devo seguir? Será que é isso que Paulo está dizendo? Não é isso. Na Escritura, por exemplo, vai te dar um padrão. Lá na Escritura não está escrito, Marcos, você vai casar com a Paula. Não. Eu preciso observar o padrão bíblico do que é uma mulher de Deus. Quais são as características que ela deve possuir, e aí então eu devo avaliar. É a mesma coisa para com o homem. O que Paulo está dizendo que nós somos guiados pelo Espírito é em relação à direção e à orientação do Espírito Santo em minha vida, na luta contra a carne. Ou seja, desta maneira me levará a ter vitória sobre a carne. Então isso é ser guiado pelo Espírito. É nós recebemos essa direção e orientação nesta luta contra o pecado. E então nós teremos e obteremos ali a vitória. E aqui você já joga por terra a ideia de muitos atores, né, globais. Para eles não podem dizer que existe um Deus. Então eles chegam no ambiente para expressar a intelectualidade, eles dizem que sentem uma energia naquele lugar. Estou sentindo uma energia positiva aqui. Às vezes está pisando num fio descascado lá, às vezes pode ser isso, que está sentindo energia. Aí outros vão dizer, né, que é uma força. Estou sentindo uma força aqui. Paulo diz que não é isso. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, mas é a terceira pessoa da Trindade. É disso que ele está falando. É a terceira pessoa da Trindade. Não é uma energia, não é uma força. Outros, eles acham que o Espírito Santo é como se fosse um vento, né? Leem a Escritura, interpretam a Escritura de maneira errada e aí eles começam a soprar o Espírito Santo nas pessoas. E aí, no final das contas, o caboclo cai. Mas não por causa do Espírito. Muitas vezes é por causa do bafo mesmo, né? Daí cai, tamanha a pressão que está em cima dele ali. Aí cai. E o interessante é que aqui, no verso 14, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não somos nós que guiamos o Espírito de Deus. Nós vivemos, o nosso país sofre uma pressão e uma influência muito grande, uma influência muito grande dos homens, dos que se dizem servos de Deus, lá de fora. Principalmente dos Estados Unidos. Né? E aí, no nosso país, há uma cultura muito influenciada no sentido de que a pessoa ela arranca o paletó, o blazer dele, ele joga o blazer em cima do povo, o povo cai. Vem lá de Benihim e um dos seus companheiros aí. Então eles dizem, eles estão manipulando o Espírito de Deus. Ele pega, passa o paletó e todo mundo tem que cair. Ele está lançando o Espírito sobre as pessoas. Paulo está dizendo que nós é quem somos guiados pelo Espírito de Deus. Não somos nós que o guiamos. E aí então pode surgir um outro lado. Então eu posso rolar, eu posso cambalear, eu posso cair, eu posso babar, porque o Espírito Santo está agindo em mim então. Nós não vemos isso na Escritura. Não. Porque o que eu te pergunto é, muitas vezes a mulher ela cai ali, precisa ir alguém correndo para poder cobri-la, que ela não seja exposta, não fique exposta à igreja. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que a pessoa rastejar, rodar, babar, você acha que isso glorifica a Deus? Você acha que isso glorifica a Deus? Levar o ser humano a uma situação completamente degradante, será que é isso que glorifica a Deus? Não, é nós andarmos
de maneira que Deus seja glorificado, é você amar a sua esposa, é você respeitar a sua esposa, é você ser honesto, é você realmente viver para a glória de Deus. Isso sim glorifica a Deus. Isso é que vai glorificar a Deus. Você acha mesmo que o Espírito Santo veio habitar em você para que você fique rastejando pelo chão? Claro que não. O Espírito Santo veio habitar em nós para que nós vivamos para a glória de Deus, para que realmente por meio de nossas vidas Deus seja glorificado. Mas as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem. Não, o Espírito Santo não veio habitar em nós para viver numa situação degradante. Nós vemos exemplos assim, de pessoas que não tinham controle, mas era um camarada que estava possuído ali por um espírito imundo. Ele era lançado de um lugar para o outro. Ele não tinha controle. A Bíblia diz, Paulo vai dizer em Gálatas, que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Esse é um dos frutos do Espírito. Domínio próprio. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a esses pontos, né, que nós vemos muitas vezes. E Paulo continua, por que eu não sou devedor à carne? Aqui no verso 15 ele diz, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Nós recebemos o Espírito de Deus no momento em que há a conversão. Nós somos selados pelo Espírito. Posteriormente, nós buscamos essa plenitude do Espírito, como Paulo nos ensina em Efésios, não é? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E esse enchei-vos é algo constante, que eu e você temos que buscar essa plenitude. Há algumas pessoas que creem que primeiro ela se converte e depois é que ela recebe o Espírito Santo. Algumas pessoas que creem assim. É mais bíblico você entender que o Espírito Santo nos é dado na regeneração. A partir do momento que você foi confrontado pela verdade, o Espírito Santo abre o seu coração, ilumina os seus olhos, para que você enxergue realmente quem você é, então dobre-se diante do Senhor. A Bíblia nos mostra aqui em Atos que Paulo está pregando e ele então o Espírito abre o coração de Lídia para ela receber aquela mensagem. Porque muitas vezes você pode entender de maneira intelectual, mas se Deus não tocar em seu coração, se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, aquilo fica apenas de forma intelectual em sua mente, como muitos. Muitos reformados são assim, nós podemos cometer esse erro. A pessoa sabe o contexto histórico, ela sabe o contexto imediato de um texto, mas não há nenhuma aplicação à vida dela. Ela vive totalmente distante daquilo que ela acabou de te explicar. Então, nós cremos que eu não tenho nenhum problema a pessoa ter inúmeras experiências. Não tem problema. O problema é a ideia de que alguém pode ser de Cristo sem ter o Espírito de Cristo. Porque Paulo diz aqui em Romanos 8, 9, né? 9 ele diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Cristo. Então dizer que primeiro nós nos convertemos e depois nós recebemos o Espírito, é como dizer que alguém pode servir a Deus e buscar a Deus por si só. Paulo está dizendo, olha, se não tem o Espírito, não é de Cristo. E ele diz aqui por espírito de adoção. Ou seja, o Espírito Santo nos lembra do que Deus já fez por nós, pela sua igreja, pelo seu povo. O Espírito Santo está constantemente reafirmando isso, mostrando que nós somos filhos de Deus. Como, por exemplo, o seu filho. Muitas vezes ele chega diante de você para pedir. A maioria das vezes é para pedir, né? Filho chega diante do pai é só para pedir. Vai pedir. Vai expor os sofrimentos, as dores, as angústias. E algumas vezes ele vem para agradecer. Nós somos assim. Nós chegamos diante de Deus, apresentamos nossos problemas, angústias, aflições. Temos um momento onde nós agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, por todo o cuidado, por aí vai. E a pergunta que eu te faço é, como que é o seu relacionamento com Deus? Paulo está dizendo que podemos chamá-lo de Abba Pai, ou Paizinho querido, por aí vai. A ideia é justamente isso, dessa intimidade com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Como um pai ou como um tirano? E aí Paulo continua no verso 16, pois o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. João Calvino, comentando sobre isso, ele vai dizer que aqui é o ápice, né? Talvez um dos pontos mais altos aí da grande argumentação do Espírito testificando em nós que realmente nós somos filhos de Deus. Por exemplo, vai ficar mais fácil para você entender. Como que nós podemos ter uma certeza que somos filhos de Deus?
alguns princípios nas Sagradas Escrituras. João, o apóstolo João, ele usa algumas direções para que você possa avaliar se você é filho de Deus ou não. João, ele sempre faz isso em suas epístolas, dizendo, olha, aquele que ama a Deus, ele deve fazer isso. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso, a verdade não está em você. E aí ele começa a aplicar isso de diversas maneiras. Esse é um dos pontos que nós conseguimos enxergar se nós somos filhos de Deus ou não. Por exemplo, a Bíblia diz que você deve perdoar. A Bíblia diz que você tem que perdoar o seu próximo. Que você deve honrar o seu pai. E inúmeros outros mandamentos. Imagine que nós pegamos aqui 10 mandamentos. Aí você faz um checklist ali. Colocou 10 mandamentos de um lado e agora você faz o quadradinho para você riscar o que você faz. Dos 10, você só cumpre 2? Ou pelo menos acha que cumpre os 2? Ou às vezes até 1? É claro que é uma grande evidência. Não nasci de novo. Dos 10 mandamentos que eu coloquei aqui, dos 10 princípios da palavra de Deus, eu não cumpro nem 2. Então não nasci de novo. Esse é um dos pontos. É uma das maneiras de você identificar se somos filhos de Deus ou não. Agora Paulo está dizendo que o Espírito Santo me leva a essa segurança da salvação, de que eu sou filho de Deus. Ou seja, mesmo em meio a dias tão difíceis, tão tenebrosos, por que continuar? Você acha mesmo que essa força vem de você? Em meio a tantos tormentos, angústias e aflições? Claro que não, é o Espírito Santo agindo sobre nós, nos capacitando a enfrentarmos mais um dia, a vivermos realmente para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Olha, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele está comprovando, olha, esta é uma das evidências, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles não são escravos do pecado, eles podem viver de maneira livre. Até este momento aqui nós vimos que o Espírito Santo, ele nos guia. Nós vemos que o Espírito Santo, ele mortifica os feitos do corpo. O Espírito Santo nos leva a chamar Deus de Pai. E agora aqui nos convence de que nós somos filhos de Deus. Testificando, testemunhando. E essas duas maneiras de você saber se você é filho de Deus. O método indireto, como João usa, que eu acabei de mencionar, ou o Espírito Santo testificando. Mesmo em meio a tantos problemas, tantas angústias, tantas aflições. Por isso que você precisa conhecer a verdade. Porque o que vai te manter no dia das dificuldades, das crises, dos inúmeros vales que nós enfrentamos, não é um pastor, não é um líder religioso, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu dinheiro, mas é o Senhor. Cristo nunca garantiu para nós ausência de sofrimento. O que muitos líderes religiosos fazem hoje não está nas Escrituras. Venha para Cristo e você não terá problema, não terá angústia, não terá aflições. Cristo nunca nos prometeu isso. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês acham mesmo que todos vão te louvar? Jesus disse. Não vão te louvar. Jesus disse, olha, você quer me seguir? Ótimo, tome a sua cruz, siga-me. Ou seja, renuncie às suas próprias vontades, os seus próprios desejos para me seguir. O que Jesus nos garantiu à sua igreja, não foi a ausência de sofrimento, mas ele garantiu a presença dele conosco todos os dias até a consumação do século. E isso para mim é maravilhoso. Eu não preciso que alguém venha me dizer isso. Quando eu leio a minha Escritura, quando eu leio a Bíblia, eu tenho esta convicção que não importa como as coisas estejam, não importa o tamanho dos problemas, o tamanho das dificuldades, eu continuo crendo que Deus está conduzindo a minha vida, que Deus está me sustentando, e é desta maneira que eu e você devemos andar, ter esta convicção de que o Senhor está nos sustentando. Se nós estamos respirando neste exato momento, Deus tem cuidado dos mínimos detalhes da nossa existência. Precisamos ter isso, lembrar disso, para nós encerrarmos. O que nós vemos aqui, que Deus não apenas justifica pecadores e os perdoa. Deus quer que nós compreendamos isso. Que Ele nos perdoou, que Ele nos justificou em Cristo Jesus, que Ele nos adotou. Você precisa compreender esta verdade para que você viva para a glória de Deus. E é exatamente isso o esforço aqui do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para trazer a igreja de Deus. Deus perdoou vocês. Deus justificou vocês. Deus os adotou. Então vivam assim. Vivam. Creiam em Deus. Confie na palavra do Senhor. É isso que Ele está nos ensinando. Que nós precisamos ter essa certeza da salvação por meio de Cristo Jesus. E o crente, o cristão que ele tem certeza
da sua salvação, ele é valente. Não importa os problemas. Você se lembra? Lá no Coliseu, por exemplo, o autor de Hebreus, capítulo 11, ele vai dizer que muitos foram cerrados ao meio, decapitados. E ele diz, o mundo não era digno desses homens. Deus muitas vezes pode nos livrar da fornalha de fogo e ser Deus. Mas muitas vezes Deus pode não nos livrar da fornalha de fogo, mas nos capacitar a enfrentar a fornalha de fogo, e ele continua sendo Deus. O grande problema hoje é que as pessoas têm fé apenas para Deus retirar, nos livrar da fornalha de fogo. Não, às vezes nós temos que enfrentá-la. Às vezes nós vamos passar por isso. Deus livrou os seus servos na fornalha de fogo, mas nós vamos para Hebreus 11 e diz que muitos foram mortos, cerrados ao meio e decapitados. E o mundo não era digno desses homens. E Deus estava com eles. Deus estava com eles. Não eram pastores que recebiam, eram simples camponeses, donos de casa. Quantos servos de Deus ao longo da história da igreja morreram? Muitos foram mortos simplesmente porque disseram, nós vimos ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Ah, pastor, mas eles podiam estar mentindo. É mesmo? Por que alguém mente? Para se beneficiar, não é? A pessoa conta uma mentira porque ela quer ser beneficiada por aquilo. O que aquelas pessoas ganharam? Eles perderam famílias, perderam bens e perderam inclusive a própria vida. Simplesmente por reafirmar, eu vi ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Mas por que eles estavam diante da morte sem temer a nada e nem ninguém? Porque eles acreditavam, como Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, nós também um dia estaremos com ele e passaremos a eternidade com ele. Por isso que eles eram valentes. Por isso que eles estavam firmes, mesmo diante da morte. Eles não temiam as circunstâncias, eles não temiam as adversidades. Os cristãos, hoje que nós vemos, um bando de frouxo. Mas na história da igreja não foram assim. Foram homens valentes, que guerreavam, porque tinham certeza que Deus estava com eles. Eles viviam para a glória de Deus. Como Paulo termina os seus dias apenas com sua capa e seus livros. Não estava chorando lá na cela. Se a cadeia hoje já é precária, imagina na época do apóstolo Paulo. Paulo está esperando o seu algoz chegar. Paulo está instruindo a igreja de Deus. Paulo está escrevendo as cartas para instruir a igreja de Deus. E Paulo está ali convicto, inabalável diante daquele momento. E ele diz o porquê. Porque eu sei que Deus tem preparado para mim, e não apenas para mim, mas para todos aqueles que creem nele, uma coroa, a coroa da vitória. Por isso, mesmo diante da morte, ele estava ali completamente inabalável. Então, um crente, meu irmão, ele pode sim ficar em dúvida provisoriamente acerca da sua salvação. Alguns ficam. Sabe quando que eles ficam em dúvida acerca da salvação? Quando eles negligenciam os meios de graça, como, por exemplo, a oração, ler a Escritura, se alimentar da palavra de Deus, de estar junto com os irmãos, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Aí a pessoa só pensa no trabalho, só pensa nas coisas deste mundo. É claro que vai viver ansioso, vai viver aflito, angustiado, e mesmo até em dúvidas muitas vezes se estará com Deus. Ou outros perdem completamente essa certeza da salvação justamente por caírem em pecado e ficarem ali mergulhados em seus pecados. Então que eu e você, com a graça do Senhor, mais essa noite, possamos nos render diante dele e clamá-lo, para que ele possa transformar a nossa existência, a nossa vida, que possamos realmente vivermos para a glória de Deus, realmente por meio da sua existência, que Deus seja glorificado por meio de sua vida. Por isso vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.